bichinhos? Bem, meus irmãos, estamos aqui iniciando mais um dia de estudos. Agora vamos dar início ao nosso estudo das parábolas e ensinos de Jesus. Estamos fazendo uma viagem pela história do povo de Israel. Já estudamos sobre a Mesopotâmia, sobre Abraão, sobre Isaac, e hoje daremos continuidade aos nossos estudos e que a gente possa aproveitar essa oportunidade de refletir um pouco mais sobre a vida desse povo, sobre esses personagens, sobre esses patriarcas, esses profetas que tantas lições nos deixaram, né? Então vamos dar início à nossa aula, hoje dia 30 de outubro de 2020, nós estamos na nossa sexta aula. Então eu vou abrir aqui o ecrã para nós começarmos o nosso estudo de hoje. Então, deixa aqui direitinho, vamos ver o nosso personagem de hoje. E nós temos aqui nossa sexta aula das parábolas e ensinos de Jesus. O Cefa é a Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, nossa casa que fica localizada aqui no bairro do Borém, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Falamos, né, da nova aliança, da velha aliança, né? Que são águas bem mais profundas. Temos aqui a aliança abrâmica, nós ainda estamos falando sobre ela. E aqui hoje nós vamos falar sobre a jornada espiritual de Jacó. Lembra daqueles dois irmãos, Esaú e Jacó, que nós, na aula passada, nós conversamos sobre eles, os gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca, e que a mãe, Rebeca, tinha predileção pelo filho Jacó, que era o mais jovem, e o pai, Isaac, começou a envolver no seu coração o filho mais velho, Esaú. Mas a mãe, Rebeca, ela teve uma revelação. E nessa revelação foi dito a ela que o mais novo, que era Jacó, ou melhor, que o mais velho, Esaú, serviria o mais novo Jacó. E presa a essa revelação, ela procurou durante toda a vida de Jacó educá-lo, orientando para a promessa que havia sido feita a Abraão sobre a descendência de seu filho Isaque. Promessa essa que daria ao primogênito, aquele escolhido, todo o direito à herança, né, do pai, a primogenitura, as bênçãos do Senhor, e que seria da linhagem desse primogênito que um dia nasceria o Redentor, o Messias. Então, Jacó, durante toda a sua infância, foi orientado pela mãe para isso. Já Esaú era muito afeito à vida, né? Aos prazeres da vida, às caçadas, à liberdade. Mas ele era o primogênito, seria dele essa herança. Mas Rebeca preparava o mais jovem, porque caso o destino decidisse uma outra questão, vamos dizer que Esaú viesse a falecer, Jacó deveria estar devidamente preparado para assumir, né, o lugar de seu irmão, para assumir a primogenitura do seu irmão. Só que o destino não interferiu. Tudo caminhava normalmente e o pai estava envelhecendo, já prestes a morrer, e aí Rebeca, preocupada com a situação, resolveu dar uma ajudinha ao destino, fazendo com que Esaú não recebesse a primogenitura e nem a bênção. Durante a vida,
a juventude, Esaú já havia vendido ao seu irmão, por um jantar, a sua herança material. Lembra daquele fato que Jacó estava fazendo uma comida muito gostosa, um cozido, e Esaú, chegando da caçada, vê a comida e pede ao irmão. E o irmão, muito esperto, diz para ele: ora, entregue-me os seus bens e eu te dou comida. Como ele não estava muito preocupado com essas questões, espirituais, ele vendeu para o irmão. Mas a bênção, essa grande bênção do pai, não. Ele entregou os bens materiais, porque para ele não era muito importante, ele não era muito preso a essas coisas. Só que a bênção é que era, vamos dizer assim, a cereja do bolo, E Rebeca, percebendo que o marido ia morrer e que ele daria a bênção, e a bênção era justamente aquela escolha de Deus. Aquele que recebesse a bênção seria o escolhido de Deus. E ela queria que Jacó levasse tudo, não só os bens materiais, mas também que ele fosse escolhido. Então ela trama com o filho uma situação para enganar o marido que ela amava muito, porque eles foram um casal muito felizes. Inclusive, Isaac não foi polígamo. Isaac só teve uma esposa, Rebeca. E ela também, eles se amavam muito. Mas ele era bem mais velho, estava morrendo, então ela resolve enganar o marido para dar a bênção ao filho escolhido. Então, vendo que Isaac havia pedido a Jacó, a Esaú, que fosse buscar uma caça para fazer uma comida para ele, bem gostosa, do jeito que o filho fazia e que ele gostava, e que depois de comer ele daria a bênção, o que ela faz? Ela espera que Esaú vá para a floresta caçar, e aí ela chama Jacó, que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, E diz: vamos enganar seu pai. Você vai até lá, eu vou fazer uma comida, você vai até lá, dá comida a seu pai, eu visto em você uma roupa de seu irmão, pego a pele dos animais, coloco em volta de você, porque o seu pai, seu irmão, tem mais pelos no corpo que você, vamos dar um jeito de enganar seu pai. E ele, Jacó, só fica preocupado com uma coisa: e se meu pai descobrir? Então, ele não tem nenhum escrúpulo em relação à questão moral, dele estar cometendo uma traição, dele estar enganando o pai, dele estar lesando o irmão. Não, a preocupação não é essa. A preocupação dele é a seguinte: se meu pai pegar a gente, ele vai me amaldiçoar. Eu poderia até ser morto pelos nossos parentes, pelas pessoas, que elas não vão admitir isso. E aí a mãe diz para ele: não se preocupe com isso. Eu garanto a sua segurança. Se algo assim acontecer, se formos descobertos, eu assumo a responsabilidade. Toda a culpa cairá sobre mim. E ele, vendo que a mãe, olha só como ele não teve escrúpulo. Ele, além de aceitar enganar o irmão, mais uma vez, ele ainda aceita que a mãe, caso sejam descobertos, possa ser castigada até perdendo a própria vida, desde que ele fique em segurança. Realmente, a questão moral não passou por aí. Ele não estava para ele, só estava preocupado. E assim eles fazem. E Isaac, mesmo tendo uma intuição de que algo não estava bem, ele não se alertou. Ele disse: os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele estranhou também: mas a comida já está pronta, você foi caçar e já fez a comida tão rápido assim? Então ele teve alertas. E o filho até usou o nome de Deus em vão, dizendo: não, a caça, Deus mandou a caça até mim, para que
a comida saísse mais rápida. Então ele ainda usou o nome de Deus nessa tramóia vergonhosa. Isso, né, é uma coisa terrível. Então, ele e a mãe realizaram esse ato vergonhoso, né, e condenável, e o pai se deixou levar, mesmo sendo intuído de que não deveria, que tinha algo errado, ele se deixou levar pelas circunstâncias e deu a bênção a Jacó. E aí Jacó recebeu tudo. Além da herança que ele já tinha levado do irmão, agora recebeu o principal, a bênção do pai. Fechando, né, toda aquela situação e se beneficiando através de um ato covarde, podemos dizer assim. E aí nós vamos ver o que vai acontecer a partir daí com Jacó e com Esaú, depois desse ato, né? Dessa trama terrível que foi orquestrada por Rebeca e por seu filho Jacó. Quando Esaú voltou da caça, o que ele fez? O que ele tinha prometido ao pai? Foi preparar o cozido, a comida que o pai tanto queria. E aí ele preparou aquela comida, né? Bem saborosa, e foi levar para o pai. E quando ele levou para o pai estranhou. E disse para ele, mas eu já comi e já te dei a minha bênção. E aí, Esaú tem um choque terrível. Ele descobriu o que seu irmão fizera. E pior, descobriu que havia perdido a sua bênção, que era a coisa mais importante. E ele ficou furioso, com razão. Ficou furioso com Jacó, ficou furioso com a mãe e ameaçou matar Jacó. E ele iria matar mesmo. Mas ele ainda pensou, vou falar com meu pai, afinal meu pai me ama. E ele correu ao pai e pediu ao pai que o abençoasse também, e chorou. Mas o pai lhe disse que não poderia dar a bênção para ele, aquela bênção da promessa do seu pai, né? Que seu pai havia dado para ele, de Abraão, a bênção da promessa do Senhor, porque ele já havia dado, e ele não podia ficar dando uma promessa, uma bênção hoje, uma bênção amanhã. O pai ficou muito triste, decepcionado com Jacó, decepcionado com Rebeca, com tudo aquilo, sabendo que havia sido enganado. Ele deu a bênção a Esaú, a bênção do pai comum, porque ele amava o filho. Mas a bênção da promessa, a bênção da primogenitura, ele não poderia nem tirar de Jacó, porque ele já havia dado, e não poderia dar também para Esaú. Então Esaú ficou arrasado e diz que iria matar o irmão de qualquer maneira, nem que ele fosse morto, mas o irmão Jacó não teria mais um dia de vida sobre a terra, depois de tal ato covarde que havia praticado com a ajuda da mãe. Rebeca, então preocupadíssima com a segurança de Jacó, pediu ao filho que fugisse, que fosse embora, que deixasse tudo para trás, todos os bens, fosse embora, a fim de não ser morto pelo irmão, que a esta altura o odiava terrivelmente. Ela procurou o filho e disse, olha, fuja, mas vá para muito longe, porque eu conheço Esaú. Ele vai caçar você como quem caça um animal. Vá para longe, vá para a terra de Harã. Lá tem um irmão meu que tem terras. Fique lá, se esconda lá. Chegue lá, apresente-se a seu tio,
que o nome chamado Labão, meu irmão, diga que você é meu filho e que você pretende passar uma temporada na casa dele. Mas não conte a ninguém pela estrada, pelo caminho, para onde você vai, e nem quem você é. Porque, caso contrário, Esaú vai encontrar você e vai destruir você. E eu não quero perder meus 2 filhos. Perder você porque Esaú vai matá-lo. E depois perder Esaú porque Esaú ou será morto, né? Ou desaparecerá no mundo. Parece que naquele momento ela teve, né, um vislumbre do que ela havia feito. Então ela disse, vai embora, porque Esaú não conseguirá encontrar você e um dia, quem sabe, ele desistirá da sua caçada. E assim Jacó fez. Largou tudo, deixou o pai, mal se despediu do pai, porque Isaac, a essa altura, estava muito triste com o que ele havia feito, né? Então ele fugiu, largou tudo, largou seus bens, largou as terras, largou a família e fugiu como um ladrão, como um malfeitor pelo deserto afora, procurando essa terra Harã, onde habitava o seu tio Labão, para tentar fugir da fúria do irmão. Jacó deveria esperar que a ira de Esaú passasse, né? Então, quando Rebeca, que ficou com Isaac, percebesse que Esaú já não dava mais atenção, tivesse esquecido o fato, como se isso fosse uma coisa fácil de esquecer, ela mandaria um mensageiro até a casa do irmão e diria ao irmão para pedir que Jacó retornasse para casa, dizendo que estava tudo tranquilo, estava tudo bem, não haveria nenhum perigo. Esse foi o pensamento dela, né? Então ela disse, meu filho, vai, fique lá, quando a raiva, o ódio do seu irmão passar, eu mandarei avisar, e você poderá retornar para a casa paterna. Vamos perceber aqui que casa paterna é essa. Jacó, no momento que ao lado de sua mãe, trama toda essa situação contra um irmão dele, contra o seu próprio sangue, a sua própria família, o irmão que cresceu ao lado dele, ele se desvia da lei. Ele se desvia da casa do Senhor. Ele se afasta de Deus. E somente ele poderá voltar à casa paterna quando ele, lembra que estudamos anteriormente? Tiver se arrependido, expiado o seu erro e reparado os equívocos cometidos. Lembra da trilogia que nós falamos anteriormente? Arrependimento, expiação, reparação? Só aí ele poderia retornar para a casa paterna, se reajustando, se reconciliando com o Senhor. E assim fez Jacó, né? Botou o pé na estrada e foi embora. Jacó partiu. Quando chegou a noite no meio do deserto, ele tomou uma pedra como travesseiro. Ele foi tão nu que ele não tinha nada com ele. Ele saiu fugido. Ele não pôde levar nada. Fugindo como um condenado, um malfeitor, para não ser preso depois de ter cometido um delito, sai do jeito que pode, correndo, não leva nada. Ele não tinha nem onde depositar a cabeça. E aí ele pega uma pedra no meio do caminho, onde ele se deita. E aí ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê uma grande escada que ligava o céu e terra.
E os anjos de Deus passavam por ela. De cima da escada, Deus fala com ele. Então ele vê espíritos evoluídos transitando por essa grande escada, saindo do céu, vindo à terra, saindo da terra, indo ao céu, né? Esses espíritos, esses anjos do Senhor, passavam por essa estrada. E aí ele ouve a voz de Deus falando com ele. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, né? Deus de Abraão, que era o avô dele, mas pai dele, porque era o Senhor. E o Deus de Isaque, seu pai, né? Esta terra em que estás deitado, darei a ti, como a promessa feita a Sara, sua avó, que da descendência dele, da descendência de Isaque, viria o Senhor. Darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Era a promessa do Senhor. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. O Senhor prometeu cuidar dele e o trazer de volta à sua terra natal. Então, o Senhor prometeu a ele que, apesar de tudo aquilo que ele havia feito de errado, e que ele iria começar a perceber, a refletir, a fazer as considerações, o Senhor não o abandonaria, como não abandona a nenhum de seus filhos. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Lembra? Mesmo ele tendo cometido todos os erros, ele não seria abandonado. Mas até ele poder voltar à sua terra natal, até ele poder voltar à casa paterna, muita água teria que passar por debaixo da ponte. Ele deveria buscar todo essa renovação, né? Ele precisaria se arrepender, se renovar, se tornar um novo homem. E não seria uma coisa tão fácil como a mãe imaginava. Porque a Rebeca imaginava, logo Esaú vai acabar esquecendo. Ele gosta da vida livre, da liberdade, ele vai esquecer. E aí eu mandarei que você venha. Esses são os planos dos homens, que logo procuram resolver, buscar solução, mas esquecem que há uma lei. E quando nós infringimos essa lei, nós precisamos passar por etapas para nos reajustarmos novamente. E assim será com Esaú, com Jacó. Mas o Senhor prometeu, não vou desampará-lo, como o Senhor não desampara nenhum de nós. Jacó acordou e pensou, na verdade Deus estava neste lugar e eu não percebi. Mas não é assim. O Senhor está sempre próximo da gente. O Senhor é onipresente. Ele está sempre em todos os lugares e nós não percebemos. Hoje estudamos isso no capítulo 5 de Nosso Lar, quando Lísias diz assim: o Senhor não esquece a nenhum homem, mas raríssimos são aqueles que lembram do Senhor. O Senhor está sempre próximo de nós, mas raríssimos são os homens que percebem a presença do Senhor. Foi o que Jacó falou. Na verdade, Deus estava neste lugar, estava sempre próximo, e eu não percebi.
Então, ele tirou a pedra que havia usado como travesseiro e fez um altar para reverenciar o Senhor. E chamou o lugar de Betel, porque os homens daquela época, eles ainda precisavam desses elementos materiais para homenagear, para lembrar do Senhor. E Jesus, quando esteve entre nós, ele mostrou que nós não precisávamos disso. Que nós não precisávamos de templos materiais para lembrar do Senhor, para estarmos perto do Senhor. Tanto é que ele, por onde o Senhor andava? Por onde Jesus andava? Pelos campos, pelos desertos, pelas praias, na casa dos amigos mais humildes, aonde em toda a natureza nós podemos estar com o Senhor. Não é preciso de algo, de um lugar circunscrito para estar com o Senhor. Jesus mostrou isso. E ele ali percebeu que o Senhor estava em toda parte. Mas o homem daquela época, naquela cultura, ele vinha, né? Eles vinham lá da Mesopotâmia, da Caldeia, aonde ainda era costume a construção de altares, de grandes templos. Lembra dos zigurates? Para reverenciar os ídolos. Apesar do povo hebreu, apesar de Abraão e sua família ser monoteísta, adorar um só Deus, e o povo caldeu ser politeísta, mas o hábito de reverenciar o Senhor era semelhante ao dos caldeus, dos politeístas, um altar. Porque os politeístas, aqueles que tinham vários deuses, adoravam seus deuses nos altares, onde faziam sacrifícios. Os hebreus, apesar de terem apenas um Deus, seguiam essas práticas pagãs. Também tinham altares e faziam sacrifícios, não de pessoas, mas de animais. De animais. Apesar de Abraão, né, ter levado seu filho Isaque, porque o anjo disse, você vai sacrificar Isaque. E ele ia sacrificar Isaque. Quando o anjo disse, não precisa. Mas eles tinham essa prática. Qualquer cerimônia, pegavam uma ovelha, um boi, eles sacrificavam. Então, eles seguiam essa prática do sacrifício dos caldeus e a prática de construir altar. E ele foi e fez um altar. E chamou aquele local de Bedel. E nesse momento ele prometeu a Deus que se ele o guardasse na viagem, que se Deus o acompanhasse e cuidasse dele, e no retorno para casa, ele seria o seu servo e lhe daria o dízimo de tudo quanto ganhasse. Vocês estão reparando aqui nessa última frase? Ele prometeu a Deus que se ele o guardasse na viagem e no retorno para casa, ele seria o seu servo e lhe daria o dízimo de tudo quanto ganhasse. Nós não fazemos isso ainda? Senhor, se o Senhor cuidar de mim, eu prometo que eu vou mudar. É o quê? É a barganha. É a barganha que nós fazemos com o Senhor. O Senhor já tinha dito para ele, eu estarei com você. Mas como a fé dele ainda era muito pouca, ele achou necessário fazer uma troca, uma promessa. A gente vê muito isso, né? Senhor, eu estou doente aqui. Eu prometo ao Senhor que se o Senhor me curar dessa doença, eu vou ser, a partir de hoje, a melhor pessoa do mundo. Ah, a minha filha está doente, eu vou fazer uma promessa. O pessoal antigo fazia isso, né? Ela vai ficar com o cabelo sem cortar até fazer 15 anos. Eu sei, eu falo isso porque aconteceu na minha família. Só vai cortar o cabelo quando fizer 15 anos. Promessa feita para uma santa.
E aí a menina, coitada, quando tinha 12 anos, era um cabelo que ia quase até assim, até o joelho. Aquele cabelo, tadinha da menina. Só que a menina tinha uma tia que não era muito religiosa. E um dia saiu com a garota e quando voltou a garota estava com o cabelo cortadinho aqui. A mãe quase morreu. Quase expurgou a filha, porque como você deixou a sua tia fazer isso? E foi, olha, foi, quase deu polícia, porque a mãe achou que a promessa que ela tinha feito para a santa tinha acabado de perder a validade, porque ela tinha feito essa promessa quando a menina tinha 4 anos e a menina teve uma pneumonia muito forte. Ela prometeu para a santa que se a santa curasse a menina, ela deixava o cabelo da menina crescer até 15 anos. A menina ficou boa, só que o cabelo foi cortado aos 12 anos. Nossa Senhora. Ela achava que a menina... Sabe aquela coisa? Que a santa ia ficar chateada. Foi o Lelê. E quantas promessas. Vou subir a escadaria da igreja da Penha de joelho, vou arrebentar meu joelho, acabar com a minha lombar. Por quê? Porque a gente acha, na nossa ignorância, que Deus vai se sensibilizar pelo nosso sacrifício físico. Deus já tinha dito a ele o que ia acontecer, mas ele prometeu a Deus. Olha só, repare, que se Deus guardasse na viagem, quer dizer, se algo acontecesse com ele, pronto, ele não iria cumprir, porque Deus teria falhado com ele. E Deus tinha que guardar ele na viagem até a casa do tio e também tinha que guardar ele no retorno para a casa dele. Né? E ainda prometeu ao Senhor, dar para o Senhor, o dízimo de tudo quanto ele ganhasse. Olha só as promessas que a gente faz. Olha como nós vemos Deus. Olha o toma lá da cá, que muitas vezes, quando nós ignoramos a verdade do Senhor, nós fazemos, né? Essas trocas, essas promessas. Tudo isso Jesus veio mostrar que Deus não precisa de nada disso. Não precisa dessas promessas, desses presentes para estar ao nosso lado. Mas Jacó, como muitos de nós, ainda não sabia disso. Então ele seguia essas tradições, que era o comum. E aí nós vamos conhecer um pouquinho da história de Jacó e de Raquel. Chegando a Harã, no meio do caminho, quase chegando perto da casa do tio, ele chega num poço e lá ele conhece uma jovem por quem ele se encanta, se apaixona, amor à primeira vista. É chamado Poço de Jacó, naquele poço, né? Ele conheceu a sua prima, Raquel, filha de seu tio Labão, por quem se apaixonou. E aí ele pediu à prima, né, que o levasse até a casa dele para apresentá-lo ao tio, porque ele não conhecia o tio. E assim Raquel fez. Procurou o pai e disse: pai, esse é meu primo Jacó, filho da sua irmã Rebeca, e que veio passar uma temporada morando conosco. E Labão, sabedor que o pai de Jacó era um homem muito rico, Isaac, e que sua irmã também era uma mulher muito rica, não se fez de rogado. Recebeu o sobrinho de braços abertos. E Jacó ficou morando com eles. E nesse já tinha se encantado por Raquel, sua prima. E o tempo passou e a paixão foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele ali trabalhando para ajudar o tio, é claro, né? Porque ele está interessada em Raquel, então o que ele fez? Eu vou agradar o meu tio. E começou a agradar o tio, trabalhando, ajudando o tio de todas as maneiras, para deixar o tio bem satisfeito com ele. E um dia ele procura o tio Labão e disse o seguinte: eu quero casar com Raquel. O tio, é lógico, olhou para ele e disse assim: mas você não tem bens, você não chegou aqui com bens para dar, para me dar pela minha filha. Seu pai tem bens, mas você não é o primogênito, porque o tio Labão não estava sabendo da situação.
O primogênito é Esaú. Então, o que você tem para me oferecer para que eu lhe conceda a minha filha? Porque, afinal de contas, eu também sou um homem rico. E eu estou pensando em casar a minha filha com um homem próspero, rico, não é? Porque é aquela coisa, né? Eu caso com ela, minha filha, então minha filha vai juntar herança, terras. Agora, você não é o primogênito. E naquela época, toda a herança ficava primogênito. Os outros irmãos não recebiam nada. E ele, Labão, não sabendo da história, pensa: você não tem nada. Tudo quem tem possui é seu irmão. Porque se ele tivesse contado que ele era rico, ele teria que explicar como. E o tio não ia achar aquilo uma história muito bonita, né? Então ele diz: é verdade, eu não tenho o que lhe oferecer, mas eu vou fazer um acordo com o senhor, meu tio. E ele faz um acordo com Labão. O acordo é o seguinte: para que ao fim de um período de 7 anos de trabalho, ele pudesse casar com Raquel. Então ele diz: o que eu vou oferecer ao senhor é o meu trabalho. Eu vou trabalhar 7 anos para o senhor. Ao fim de 7 anos, o senhor me permita casar com Raquel. Mas Labão era muito esperto. E o que ele fez? Tratou de enganar Jacó. Jacó trabalhou 7 anos para ele. E no dia do casamento, preparou-se toda a festividade, como o dia habitual. Labão chamou a sua filha mais velha, Lia, porque Raquel era uma moça belíssima, era lindíssima, e Lia não era bonita, era mais velha. O mais velho era o seguinte: Raquel devia ter uns 14 anos e Lia devia ter uns 18. Era o tal do mais velha, né? Porque com 18 as moças já eram consideradas velhas. E como ela não era uma moça bonita, ele estava com dificuldade de arrumar um casamento para ela. O que ele fez? Combinou com a filha Lia: olha, vamos fazer o seguinte, você vai se vestir para o casamento, vai botar lá o véu, vai botar aquele negócio todo, cobrindo o rosto, não é? E, lógico, bota um véu cobrindo o rosto, cobrindo a roupa, aquela coisa toda, e vamos à cerimônia. Só que quem vai casar com será você. Quem vai casar com Jacó vai ser você. Não vai ser a Raquel. Eu caso você, porque você é mais velha. Você tem que casar. Como é que eu vou casar, mandar deixar mais velha sem casar? Vai ser um problema. Então Labão, que era muito esperto, tratou de enganar Jacó, dando-lhe como esposa sua filha mais velha Lia, em lugar de Raquel, que ele amava e por quem ele tinha trabalhado 7 anos e trabalhado duro, debaixo de sol, debaixo de chuva, cuidando de animais, plantando, como um verdadeiro escravo. Como ele nunca trabalhou quando ele vivia com a família dele, porque lá ele era quase como um príncipe, era um príncipe praticamente, né? Porque Isaac era um homem riquíssimo, porque havia herdado uma fortuna de Abraão, muitas terras, muitas posses, muitos servos, muitos animais, então ele era um príncipe. Agora ele estava vivendo na casa do tio como um escravo, trabalhando incansavelmente. E trabalhou 7 anos para poder casar-se com a mulher por quem ele era totalmente apaixonado. E aí o que acontece? Ele se casa. Mas na noite de núpcias, porque tem toda aquela cerimônia, quando vai a noite de núpcias e ela tira o véu, cadê? Não é Raquel, é Lia, uma irmã mais velha e que não era aquela linda Raquel que ele esperava e porque ele era apaixonado. Quando Jacó percebeu que havia sido enganado por Labão, pediu-lhes explicações. Muito furioso, revoltado. Labão então alegou que a filha mais nova não deveria se casar antes da filha mais velha, porque era lei na terra onde ele vivia, que as filhas mais novas só se casariam depois que as mais velhas casassem. Então ele já estava casado, não podia se divorciar. E aí o que ele faz? Um novo acordo de trabalho com Labão, né? E ele diz para Labão o seguinte:
Eu concordo em trabalhar mais 7 anos para que eu possa casar com Raquel. Mas o casamento vai ser feito daqui a uma semana. Mas eu fico comprometido com o Senhor, que era muito esperto, Labão, muito ambicioso, né? E realmente isso aconteceu. Uma semana depois do casamento dele com Lia, ele se casa com Raquel, mas fica preso a um acordo com Labão de continuar trabalhando para o seu tio como empregado. E agora ele tem 2 esposas. Aí ele começa a se comprometer. Porque não vamos esquecer que seu pai Isaac e Rebeca, e Raquel, e Rebeca, né, sua mãe, eram pessoas apaixonadas. E não eram a favor do politeísmo. Não eram a favor de casamentos múltiplos. Eles passaram a vida deles toda, sozinhos dois. E olha que Rebeca demorou a ter filhos. Já teve filhos, uma idade avançada, mas eles se mantiveram fiéis um ao outro, né? E isso foi ensinado para ele. Mas ele, no desespero, não quis renunciar ao amor de Raquel. Ele não quis. Porque se ele renuncia ao amor de Raquel, se ele renuncia e fica com Lia, olha como ele já estaria buscando reparar os seus erros. Renúncia, renunciando a um grande amor, renunciando aquilo que ele mais queria, que era estar com Raquel. Ele não aceitou renunciar. Porque muitas vezes nós, para buscarmos a reparação de nossos erros, nós precisamos aprender a fazer renúncias. E às vezes as renúncias são duras, mas ele não quis. No primeiro momento em que ele precisou fazer o movimento de realmente se mostrar pronto a se reconciliar com Deus, a fazer dar a sua primeira prova, ele não aceitou. E aí ele propõe um novo casamento. Ele não aceita renunciar ao seu prazer, à sua paixão, e contrai um segundo casamento uma semana depois e passa a ter 2 esposas. Jacó enganou a seu irmão e seu pai, e agora é enganado por seu tio Labão. Trabalhou 7 anos por Raquel e na noite de núpcias recebe a irmã mais velha, Lia, como esposa. Teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, porque não aceitou renunciar. Ele poderia ter dito, tudo bem, meu tio, eu estou casado com Lia, vou pegar minha esposa e vou embora. Vou voltar para a casa de meu pai, enfrentar as dificuldades que lá existirem, pedir perdão ao meu irmão, ao meu pai e recomeçar a minha vida. Se for expulso de casa por meu pai, por meu irmão, seguirei sozinho com minha esposa. Reconstruirei a minha vida em todas as dificuldades, porque saberei que o Senhor está comigo. Seria o correto a fazer, mas ele não quis renunciar. E aí casou-se com Raquel. Aquele que tinha obtido vitórias com seus enganos, porque foi isso que ele obteve, agora era enganado. E por 14 anos, porque trabalhou mais 7, trabalhou de graça para o seu tio, que era muito esperto, muito ambicioso. E aí nós temos que parar para refletir. Quando permitimos, né,
que Deus dirige a nossa vida, quando nós aceitamos o jugo do Senhor, teremos alegres surpresas. Porque até algumas dificuldades podem se apresentar à nossa vida. É verdade, a gente sabe disso. Nós não viemos aqui a passeio. Algumas dificuldades podem surgir na nossa vida, mas nós teremos alegres surpresas, até porque saberemos que estamos em paz com a nossa consciência. Mas quando queremos forçar uma situação e fazemos do jeito que achamos melhor, acreditamos que estamos no domínio de tudo, as surpresas podem não ser das mais agradáveis. Jacó, a partir desses 2 casamentos, passa a viver um verdadeiro inferno. Tem 2 esposas que não se gostam. Porque Lia, a primeira esposa, a esposa que não é amada, vê na irmã uma usurpadora, que quer tomar o seu marido, que é o marido dela, porque é do primeiro casamento. E Lia vai dar a Jacó inúmeros filhos, apesar de Jacó não gostar de Lia, por ela ter ajudado o pai a enganá-lo. Então ele não gosta de Lia, mas ela é esposa, tem vários filhos com ela, 6, 7, 8 filhos com ela. E Raquel tem aquele probleminha que as mulheres têm. Não consegue dar filhos para Jacó. São os obstáculos da vida dele. E aí, Raquel o que faz? Ela tem servas. E aí ela pega uma serva e entrega para Jacó, porque era o comum naquela época, para que Jacó tenha um filho com essa serva, e a serva entregue o filho para ela, para que ela possa ter um filho de Jacó. Porque era assim, a serva tinha um filho, o filho da serva passava a ser da patroa, e a patroa ali teria um filho com seu marido. E Raquel faz isso. Quando Lia percebe a jogada de Raquel, apesar de ter vários filhos com Jacó, ela também diz assim não vai ficar não. Ela também pega a sua serva e entrega para Jacó. E Jacó tem vários filhos com a serva. E isso faz com que as duas se tornem adversárias. Porque enquanto Raquel tinha um filho, e depois ela vai ter outros, mas inicial, Lia tinha vários delas e da escrava. Então a casa dele vira um inferno, com as duas mulheres se pegando, brigando, e ele tendo que aguentar Lia, que ele não gostava. Então seu lar vira um verdadeiro inferno. Uma desavença terrível entre as irmãs. E outra coisa, ele se torna um polígamo, coisa que seus pais Isaac e Rebeca não ensinaram. Então, ele vai se comprometendo cada vez mais, se comprometendo. O lar dele, em vez de ser um lar de paz, como foi de Rebeca e Isaac, virou um verdadeiro pandemônio. Ele casado com uma mulher que ele não gostava, e, em consequência, os filhos dela também começando a se digladiar com os filhos da outra. A vida dele virou um caos total, um sofrimento atroz. E o sogro, que não contribuía, porque o sogro cada vez mais exigia dele trabalho, porque o sogro queria ter mais lucro, era um homem terrivelmente ambicioso. Tempos depois, Jacó, cansado daquele inferno, cansado de viver sob a pressão, o domínio do sogro, desejou sair da casa de Labão e retornar para sua terra. E estava cansado. Muitos anos já haviam se passado. A expiação, né? Começou com arrependimento de
ter feito o que fez, e a expiação tinha sido de muitos anos, quase 20 anos daquele inferno. Mas o sogro não queria deixar que ele ir embora. Primeiro que o sogro não queria dar nada para ele, porque ele tinha 2 filhas casadas com Jacó. Se Jacó fosse embora, levaria parte das filhas de Labão, das esposas, a herança das meninas, e Labão não queria. Então queria que Jacó permanecesse ali trabalhando para ele. E ele, Labão, acreditava que havia prosperado por causa da presença de Jacó em suas terras, porque Jacó trabalhava muito. Ele disse, não, eu vou perder um homem desse? De jeito nenhum. E fez de tudo para que Jacó não fosse embora. Até ameaçando a vida de Jacó e dos filhos de Jacó, né? E aí Labão viu que Jacó estava muito determinado e procurou fazer um acordo que pensou ser lucrativo para ele, Labão. E no acordo ele dizia o seguinte para Jacó, né? No acordo ficou acertado. Disse assim, ó, Jacó, tudo bem, vamos fazer um acordo. Certos animais vão pertencer a você. Ele começou a dar alguma coisa para Jacó. Só que Jacó era realmente um homem muito trabalhador. E Jacó começou a prosperar muito. Seu rebanho começou a crescer. E o rebanho de Jacó começou a ficar maior que o rebanho do sogro. Mesmo com Labão várias vezes querendo mudar o acordo. De vez em quando Labão percebia que Jacó estava ficando muito rico, ele dava um jeito, vamos mudar esse acordo aqui, para prejudicar Jacó e ele sair lucrando. Essa era a expiação que Jacó tinha que passar. Ele não tentara dar um golpe no irmão e deu, agora ele estava sofrendo a mesma coisa, só que talvez em dose muito pior, porque eram anos e anos naquela verdadeira escravidão, né? E Labão não dava um minuto de sossego. Até que Labão e Jacó se separam. Ao perceber que Labão se sentia prejudicado e que nunca ia dar liberdade a ele e que ia ficar fazendo acordo sobre acordo para mantê-lo preso ali, Jacó, que já tinham uma certa quantidade de bens respeitáveis, reuniu sua família, suas 2 esposas, seus filhos, seus servos, que a essa altura ele já tinha servos, seus rebanhos, e voltou para sua terra. Depois de 20 anos de serviço duro em Harã. As filhas de Labão começaram a perceber que era melhor seguir com o marido, porque elas começaram a ver que o pai as havia usado como moedas de troca para conseguir mais bens, né? Elas começaram a perceber, não, é melhor ficar com Jacó, porque o nosso pai, nesses anos todos, tem manipulado Jacó, tem nos usado para cobrar de Jacó algumas coisas, até ameaçando tirar de Labão, tirar de Jacó as esposas, até dizendo isso. Ah, você vai embora? Vai com uma mão, vai do jeito que chegou. Não vai levar nada, nem as esposas, nem os filhos. Vai ficar tudo aqui. Então elas começaram a perceber que o pai era um mau caráter e decidiram seguir com o marido. E Jacó reuniu tudo e, enfrentando Labão, partiu. Mas Labão não se deu sossegado, não se deu por tranquilo, não. Quando Labão soube que Jacó havia partido, logo se empenhou em persegui-lo pelo caminho. E decidiu, juntou um exército para perseguir Jacó e propagou por entre os seus parentes e amigos que Jacó era um ladrão, que não só tinha roubado seus bens, suas filhas, mas que também tinha levado seus ídolos, porque Labão era um politeísta, era um pagão. Então ele disse, ele levou meus bens, levou minhas filhas e levou meus ídolos, nossos deuses. E as pessoas acreditaram em Labão e se reuniram com ele, fizeram um exército, porque ele
desejava perseguir Jacó, matar Jacó, tomar tudo e trazer de volta. Era um homem violento. Mas durante sua empreitada, Deus, o anjo do Senhor, apareceu para Labão e disse: não continue nesse caminho. Caso contrário, se você insistir, algo de muito ruim vai acontecer com você. Labão pensou logo: vou ficar pobre, vou perder tudo, porque era a única coisa que Labão temia, era perder seus bens. Então o anjo do Senhor advertiu Labão que não fizesse mal a Jacó. E aí Labão, com medo de perder tudo, encontrou Jacó no meio do caminho e concordou, a contragosto, é claro, em prezar pelo respeito mútuo. E Labão consentiu, disse na partida definitiva de Jacó de forma pacífica. Quer dizer, esse forma pacífica entre aspas, né? Porque o anjo do Senhor se apresentou para ele e disse: ó, não toca nele, senão algo vai secar na sua casa. E Labão, percebendo, resolveu deixar. Mas aí ele cobrou de Jacó os ídolos dele. E aí Jacó disse: não, eu não peguei seus ídolos, porque afinal de contas, eu só adoro um só Deus, que é o Deus do meu pai, Isaac, e de meu avô Abraão. E aí, nesse momento, descobriu-se que foi Raquel, que era pagã, né? Que havia pego os ídolos do pai e levado com ela. E aí ela devolveu para o pai e eles foram embora, caminhando pelo deserto, e Labão voltou para sua terra, para os seus bens, e deixou que Jacó, depois de mais de 20 anos, trabalhando como verdadeiro escravo, alcançasse a sua liberdade. Nessa altura, Jacó já estava quase no fim da sua expiação, né? Mas ainda tinha algumas coisinhas para acertar, porque essa sua reconciliação com o Senhor tinha sido muito dura. Realmente o Senhor não havia abandonado, como prometera lá no deserto, quando ele dormiu, usando uma pedra sobre a sua cabeça. O Senhor prometeu a ele, mas o Senhor não disse: vai ser logo, não é? Antes ele tinha que cumprir aquela trilogia, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, ele já havia se arrependido, estava ainda terminando a sua expiação, mas estava na hora da reparação, né? Ainda havia coisas a realizar para poder retornar à casa paterna, para poder se reconciliar com o Senhor. Jacó retorna para sua terra, mas ele teme Esaú. Ele teme o irmão, porque nesses mais de 20 anos, na realidade foram quase 30, a mãe nunca mandou o emissário avisar ele que estava tudo bem. Lembra a promessa que a mãe havia feito? Meu filho vai. Dentro em breve, eu sei que seu irmão vai esquecer desse negócio. E eu vou mandar um emissário te avisar. E aí você vai voltar para casa, tranquilo. Ele esperou. E o emissário não foi lá dizer a ele que estava tudo ok, que podia voltar. E ele foi ficando, né? E essa viagem dele até a terra de seu pai, isso também levou muito tempo, porque era uma caravana muito grande, com muitos servos, eram coisas que levaram anos. Não foi uma viagem de uma semana pelo deserto. Essas viagens demoravam muito tempo. Quando estava a caminho de sua terra, já chegando próximo, depois deve ter levado 1, 2, 3 anos de viagem por aí, Jacó o que faz? Ele observa, ele diz: eu não vou chegar lá assim. Então ele envia à sua frente mensageiros para encontrar com Esaú. Ele diz: não, eu vou mandar mensageiros. Esses mensageiros vão lá.
conversar com meu irmão. Se os mensageiros não voltarem, eu sei que a coisa está ruim. Se voltarem, poderão trazer para mim uma mensagem muito agradável do meu irmão. Mas eu não vou. Eu vou esperar para ver o que acontece. E ele mandou os mensageiros para encontrar com Esaú com o seguinte recado. O recado era o seguinte: eu estive na terra de Labão todo esse tempo. E o Senhor me abençoou com servas e servos e rebanhos. Mas ele não disse, e eu sofri muito por isso. Ele apenas disse que o Senhor abençoou. A gente percebe aí a mudança. Porque ele podia ter dito, meu irmão, sofri, comi o pão que o diabo quer amassar. Não. Lembra, quando nós terminamos de estudar hoje, o André Luiz, uma mensagem, o livro do André Luiz, no finalzinho desse capítulo 5, quase no final, quando o Lísias, ele dá uma mensagem, ele diz uma coisa para André Luiz, ele diz mais ou menos assim, sobre ele está chorando. Ele diz assim, cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Aplicou os passes magnéticos, né? Mas ele quis passar uma mensagem que foi a seguinte: não devemos ficar chorando, reclamando, maldizendo a dor, o sofrimento que nós estamos passando. Não adianta a gente ficar olhando para trás, pensando nas dores que sofremos. Temos que olhar para a frente. Então, quando ele manda mensagem para o irmão, ele não conta para o irmão as coisas ruins que ele passou. Ele não ficou se lamentando como Lísias falou para ele. Porque no momento que ele está reclamando, André Luiz está reclamando, Lísias diz para ele, meu irmão, meu amigo, fique em silêncio. Ele bota a mão na boca de André Luiz, tipo assim, fique quieto. Não vamos chorar, nem ficar olhando para trás, lembrando dos momentos difíceis. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar o que podemos fazer para melhorar. Não é? Aproveite do passado o que foi importante e olhe para o futuro. Essa é a mensagem de Lísias. E aqui, Jacó, na sua mensagem, ele faz isso. Ele diz, estive na terra de Labão todo esse tempo. É o que ele diz sobre o tempo que ele passou lá. Ele não conta uma linha do que o sogro fez com ele, do que ele sofreu, do que ele trabalhou, do que ele foi explorado, de como ele foi enganado. Ele não conta, ele não faz lamentações, ele apenas diz, o Senhor me abençoou, mostrando que era um homem novo, com servas e servos e rebanhos, olhando, ressaltando o que de bom aconteceu, e não vendo o que mal, destacando apenas o bom, o bem, o belo, as propriedades, os servos, as esposas, os filhos, né? O que foi ruim, ele deixou para trás. E aí ele diz para o irmão, pois aceita meu presente, buscando a reparação. Ele diz, o Senhor me abençoou com muitas coisas, por isso aceita meu presente. Então, era uma forma que ele tinha de se reconciliar com seu irmão, levando para o irmão presente. Os servos voltaram, foram lá, deram o recado para Esaú e voltaram. E voltaram com a resposta, dizendo que Esaú estava vindo de encontro a ele. Mas Esaú vinha com seus 400 homens encontrar-se pessoalmente com Jacó. Olha a resposta. Demos o recado a seu irmão. Não disseram como Esaú estava, apenas disseram assim, seu irmão está vindo ao seu encontro. E ele vem com
400 homens encontrar-se pessoalmente com Jacó. Ele não disse, vão meus homens e eu vou ficar aqui. Ele disse, seu irmão vem pessoalmente, acompanhado de 400 homens. Jacó ficou muito angustiado. Olha a consciência, ai, ai, ai. E teve medo, e com justa razão. O que ele fez? Separou os que com ele estavam em 2 grupos. Porque pensou, se Esaú vier guerrear, um dos grupos se salvará. Juntou num grupo os servos, é claro, e no outro grupo a família. Depois Jacó orou a Deus pedindo proteção. Porque ele sabia que aquele era o momento principal e que ele devia ao irmão. Apesar de lá no passado a mãe ter tido uma revelação, ele não havia agido com honestidade com o irmão. Deveria ter tido fé e deixar tudo nas mãos do Senhor, porque se ele era o escolhido, o Senhor faria a coisa acontecer no seu devido tempo. Lembra que já falamos sobre o tempo do Senhor? Que não é o nosso tempo? E a gente acha que o Senhor está demorando e a gente já dá uma apressadinha? Se o Senhor tinha revelado a Rebeca que o mais velho serviria o mais novo, ele deveria ter tido fé. A mãe passou essa mensagem para ele, então, não, mãe, vamos aguardar o tempo do Senhor. Mas a mãe não quis esperar e ele apoiou a mãe. Então, ele sabia que ele tinha falhado com o irmão, com a mãe e com o Senhor. Mas agora ele estava como André Luiz, prontamente preparado. Como André Luiz falou, eu falhei. Né? Tem uma frase lá de André Luiz que é clássica. Ele diz, como fui perverso. E é o que Jacó estava dizendo. Como fui perverso. Estou aqui pronto para o que der e vier. Mas vou separar, porque se ele atacar um grupo, outro grupo, né, poderá escapar. Eu tenho que aceitar o que meu irmão decide fazer. Né? E aí ele também pensou, mas eu tenho que oferecer ao meu irmão alguma coisa, para que ele perceba a minha boa vontade, a minha sinceridade. Porque se eu vou pedir perdão a alguém, eu tenho que me expressar para a pessoa de forma que a pessoa veja que eu estou sinceramente arrependida, para que ela possa realmente me perdoar. Não adianta eu chegar para a pessoa e dizer assim, estou querendo pedir perdão a você. Se você aceitar o meu perdão, ótimo. Se não me aceitar, problema teu, vai embora. Não. Se você vai pedir perdão, primeira coisa, você tem que ir com humildade. Você tem que ir com humildade, pedir perdão. E mostrar àquela pessoa que você realmente está arrependido, para você ser merecedor do perdão dela. E foi o que ele fez. A forma dele de demonstrar isso para o irmão foi separar uma quantidade muito grande, repare, uma quantidade muito grande de animais. Por quê? Porque, entre aspas, ele sabia que o pecado dele tinha sido muito grande. Então, ele tinha que oferecer entregar ao irmão uma oferta muito grande. Uma oferta que fosse do mesmo tamanho e peso do crime que ele havia cometido. Para um pecado grande demais, a reparação tem que ser grande. Para uma culpa pequena, é uma reparação menor. Não é? É assim, é proporcional. Tudo é proporcional. E ele separou muitos animais para oferecer para seu irmão com o fim de aplacar a ira. Assim ele pensava. E ele mandou seus servos com os presentes à frente dele. Os servos levaram os presentes e ele foi atrás. Despediu seus filhos, mandou seus filhos irem se esconderem e suas mulheres e ficou ali. Despediu seus filhos e suas mulheres e os escondeu. Ficou apenas com seus bens materiais e os servos, né? Esperando o grande encontro com o irmão. Jacó avistou Esaú de longe e inclinou-se sobre a terra 7 vezes, reverenciando o irmão humildemente.
mostrando seu arrependimento. Então Esaú, que era um homem de bom coração, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Fizeram as pazes. Porque Esaú viu que Jacó estava realmente arrependido e que tinha vindo até ele com toda a humildade daquele que quer verdadeiramente se reconciliar com aquele que ele feriu, estudamos isso hoje no Céu e Inferno, e com o Senhor. E reconhecendo no irmão um homem transformado e arrependido, o abraçou e aceitou o seu pedido de desculpas. Esaú então perguntou ao irmão: quem são todas essas pessoas que estão contigo, Jacó? Aí Jacó respondeu: são os filhos e filhas que Deus me deu. E aí ele fala: e os rebanhos que recebi de ti de presente? E Jacó humildemente diz: eu não preciso de presentes, irmão. Deus me abençoou muito também. Ele diz para o irmão: não, você não precisa me pagar, porque eu fui abençoado também pelo Senhor. O Senhor não esquece de Esaú. Apesar de Esaú ter ficado irado, ter passado por tudo aquilo, ter vendido a sua primogenitura, lembra? O Senhor também o abençoou. Então Jacó insistiu para que Esaú aceitasse os presentes. E Esaú aceitou. E a paz se estabeleceu entre os irmãos. Seir é o nome da região que foi ocupada por Esaú e seus descendentes. É uma região montanhosa e muito rica de recursos naturais. E até hoje, esses companheiros, esses árabes que vivem nessa região, se colocam como descendentes de Esaú. A peregrinação de Jacó. Jacó foi para Salém depois que ele encontrou o irmão e fez cabanas naquela terra. Edificou também um altar para Deus e chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel. Foi assim. E nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 7 e 8, que fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depor de a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para se pôr a ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Então, somente após a reconciliação, aí sim você poderá levar a sua oferenda até o Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Lembra? Quando ele estava fugindo e dormindo, ele viu aquela escadaria com os espíritos passando. Aí depois ele pegou a pedra que ele dormiu e lançou e fez um altar. E deu aquele nome de Betel, aquele lugar. E aí o Senhor disse para ele: levanta-te, vai lá em Betel, onde tudo começou. E vai morar ali. Faz ali onde você dormiu aquela noite, desesperado, cheio de culpa, né? Quando eu ali apareci, quando você estava fugindo da face de teu irmão, vai morar naquele local. Assim ele fez. Jacó se purificou
E todos que estavam com ele fizeram o mesmo. Expulsaram os deuses estranhos, porque Rebeca ainda era pagã, e trocaram as vestes. Agora eles eram homens purificados. Que vestes eram essas? O perispírito. Porque ele agora estava purificado. O espírito se purificou. O perispírito se purifica. Ele evoluiu. O seu perispírito evoluiu também. Todo aquele sacrifício que ele passou e o momento do perdão que ele pediu ao irmão foi um momento de purificação espiritual. Automaticamente, a sua veste nupcial, o seu perispírito, também se purificou. E aqui no Evangelho, capítulo 10, item 8, nós podemos dizer assim: ele, Jesus, naquele momento, né? Ele, o Senhor, podemos dizer, o Senhor materializou o preceito, oferenda. Materializou por quê? Porque era costume ainda dos homens daquela época erguerem altares. Então ele materializou o preceito, a oferenda, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Jesus não podia, o Senhor não podia dizer: ó, eu não preciso desses altares, não. Ele respeitava o nível evolutivo das pessoas, né? Então ele disse: vai lá, ergue lá o altar que vocês estão acostumados, vocês ainda necessitam disso, né? Então ele respeitou isso e pediu que eles erguessem ali um altar, né? Cumpria, e olha aqui, ó, conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Hoje, o cristão não oferece dons materiais mais ao Senhor. O cristão, mas o cristão não é o homem do tempo de Jacó. O cristão é um homem que vai existir quase 1000 anos depois de Jacó. Então ele diz: o cristão é um outro tempo, um outro momento. Não oferece dons materiais, porque espiritualizou o sacrifício. Aquela época, o sacrifício ainda precisava ser material. Mas com Jesus, o sacrifício se torna espiritual. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele agora oferece sua alma a Deus e não mais um bezerro. E essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar. Ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Hoje, o nosso sacrifício é espiritual, é a purificação. Jacó se purificou pelo arrependimento, pela expiação, pelo arrependimento. Ele reparou seus erros. Aí, ele trocou as suas vestes. Um homem purificado, um homem elevado, o perispírito também purificado, elevado, trocou as suas vestes. O anjo do Senhor apareceu para Jacó em Betel e falou: Jacó, eu vou fazer de ti uma grande nação e te darei essa terra. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel. O homem purificado, com exceção do seu pai Isaque, precisa trocar de nome, ser novamente batizado, porque Isaque sempre foi um homem bom. Por isso, não precisou passar por uma transformação, mas fora isso, todos os outros sim. Abraão, porque falhou quando aceitou Agar como esposa, deixou de ser Abrão para ser Abraão. E Jacó, seu neto, também, depois de purificado e transformado, foi rebatizado pelo Senhor com um novo nome, Israel. Então, essa história é de Jacó a Israel. É toda a saga da vida de Jacó, um homem purificado pelo sofrimento e que encerrou sua caminhada pedindo a Deus, se reconciliando com seu adversário
e se aproximando do Senhor. Essa é a história, a caminhada de Jacó. Não é? Um homem que começou cometendo enganos, passou pelaquela trilogia que nós falamos, né? O arrependimento, a expiação e a reparação, até conseguir se purificar, trocar as suas vestes e aí ser rebatizado com um novo nome e assim se aproximar do Senhor. Uma saga, né? Que muitos de nós, às vezes, precisamos passar para podermos nos tornar novos homens. E aí, alguém quer falar alguma coisa sobre essa história, sobre a saga de Jacó? Né, Rose? O encadeamento do estudo. Exatamente. Toda quinta semana. Muito interessante. Perdão de ontem. Eu também achei maravilhoso esse, como você acabou de falar, Denise, esse encontro, né? Foi um reencontro, tudo concatenado, tudo direitinho. Né? Ontem nós estudamos. Desde ontem. 10, não foi? O capítulo 10, foi. Onde trabalhamos reconciliação com os adversários, itens 5 e 6. Hoje, André Luiz se reconhecendo um homem que muito falhou, percebendo que precisa se arrepender, expiar e reparar, e fechamos com Jacó, completando tudo isso, né? Então a gente percebe como o Senhor vem nos ensinando tanta coisa. Hoje parecia até um filme, como você falou, não dá fome, não dá sede, não dá nada, foi maravilhoso. É a nossa história, né? A história de vida, a história de todos nós, né? É a história de todos. Quantos de nós trazemos de outras reencarnações essas problemáticas? E hoje, nessa reencarnação, nós estamos fazendo o que Jacó está fazendo. Se reconciliando com os adversários, buscando se purificar, para agora começar uma nova jornada, mas como homens diferentes, ganhando um novo nome, né, sendo rebatizados, passando... Homens novos, reforma íntima. E agora nós estamos finalmente, né, deixando que percebendo as coisas e buscando o que Jacó buscou quando sai da casa do sogro e vai enfrentar as suas responsabilidades, que é o encontrar-se com o irmão e pedir desculpa e recomeçar a sua caminhada, sabendo que o Senhor está sempre ali, não vai abandonar nenhum de nós. É a nossa saga, é a saga de cada um de nós, não é? Então, que cada um abrace a sua cruz, né? Que cada um leve a sua cruz até o fim da estrada, sabendo que precisa cumprir com a sua missão, mas que não está sozinho. Não está sozinho. O Senhor nunca desampara nem os seus filhos. Vendo essa história, eu vi a minha história, e eu acho que todo mundo vê a sua própria história, não é? A sua história, a sua saga, a sua tarefa, a sua caminhada. É muito linda essa história de Jacó, muito linda mesmo. Por tudo que ele passou, todas as dores, todos os anos de sofrimento, sabendo que nada daquilo era... Ele não era vítima. Ele precisava reparar os erros cometidos, né? E seu irmão estava lá, pronto para recebê-lo. E entendeu tudo isso, né? O irmão entendeu que ele estava realmente arrependido. Por isso ele o recebeu. Quando ele foi com os 400 homens, ele foi porque ele pensou, vai que ele continue sendo o mesmo hipócrita de antes.
que enganou meu pai, não é? Que participou de tudo aquilo. Mas chegando lá, ele viu que não. Ele viu que o irmão, quando o irmão se jogou à terra e se abaixou a cabeça 7 vezes, reverenciando a ele, ele percebeu que o irmão estava realmente arrependido. E veio até ele com muita humildade. E aí ele perdoou. E eles se reconciliaram. Que nós possamos ter esses encontros com os Esaús, a quem um dia nós enganamos, a quem um dia nós ferimos, mas que ao nos aproximarmos desses Esaús, ao procurá-los, que nós possamos ir com a humildade de Jacó, porque aí com certeza nós seremos bem recebidos e aceitos, e o nosso perdão será aceito, né? Como o Senhor Jesus nos ensinou, né? Mais alguém quer se colocar? Foi muito emocionante e eu achei até muito ligado com o filho pródigo também. É muito lembrando o filho pródigo, né? Nós somos também filhos pródigos. Nós também fugimos da casa do pai, né? Saímos pelas estradas e depois nós voltamos ao pai pedindo a ele que ele nos abrace e nos receba. Então essas histórias nos trazem muitos ensinamentos, nos ajudam muito. Meus irmãos, nós vamos parar aí uns 5 a 10 minutinhos, depois nós estamos um pouquinho atrasados, né? Mas eu não quis parar a história, e aí nós voltamos com o estudo de O Livro dos Médiuns, tá bom? Aqueles que não vão ficar conosco, um beijo no coração, aos outros, quando for mais ou menos 8h05, nós estaremos de volta para darmos prosseguimento ao estudo de O Livro dos Médiuns. Um beijo para todos vocês, meus irmãos. Tchau, boa noite. Boa noite, que o Senhor nos abençoe. Todos nós.